Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E, como sempre, começando bem a nossa segunda-feira, né? Estamos aqui com a Débora de Castro Rocha, questões imobiliárias e urbanísticas, Abner Augusto fazendo parte também desse seleto time que a Débora traz aqui todas as segundas-feiras para compartilhar conosco, né, os conhecimentos do seu dia a dia, as problemáticas que envolvem esse direito à moradia. Eu diria até mais, né, Débora e Abner, a arte de saber conviver em sociedade. Débora, mais uma vez, muito bem-vinda. O espaço, a série, né, é todo seu, é toda sua e dos seus convidados, minha amiga. Ai, muito obrigada, minha amiga, mais uma vez, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje para tratar dessa problemática, que é algo bem corriqueiro aí no dia a dia daquele que mora, especialmente em condomínio, né? Condomínio, por si só, ele desencadeia inúmeros problemas, inúmeras discussões, né? A gente até fica em dúvida, como sempre falo, do que conversar com o nosso público aqui cada vez que a gente vem, porque até, assim, quando a gente vai verificar e quando a gente faz o artigo, a gente vai pensar, nossa, tinha também aquilo, outro para falar, e tal coisa para falar, dentro da mesma problemática, que uma coisa vai puxando a outra, né? Mas, assim, a gente tem que se limitar, até porque, né, também, para não confundir ali, né, o nosso público, né, naquilo que a gente quer discutir. Então, hoje a gente vai falar especificamente aí da responsabilidade do condomínio edilício na hipótese do arremesso de objetos por condômino em face de terceiros. E olha só, né, a gente, na verdade, sempre extrai o assunto de uma problemática que a gente vivenciou, né, são problemáticas, às vezes, até interessantes, muitas vezes até engraçadas, né, o Abner que o diga, porque ele trabalhou especificamente numa situação como essa, né, e assim, era bem interessante, né, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que construir aquela narrativa, né, tem que respaldar o interesse do condomínio, do síndico, né, para quem a gente atua de forma constante, você acaba, né, ali se deparando com situações bastante inusitadas, né, e até mesmo emblemáticas do ponto de vista jurídico, né, técnico, né, pessoas jogando, arremessando objetos, e assim, que você não espera que aconteçam, mas acontece, e por isso que a gente trouxe essa situação hoje, porque, muito embora pareça engraçado, né, é uma situação corriqueira, como eu falei, é uma situação que envolve responsabilidade civil. É claro que toda vez que a gente fala de direito imobiliário, direito urbanístico, não tem como fugir da responsabilidade civil, especialmente quando a gente fala de condomínio. E nesse caso aqui, quando a gente fala dessa prática, que é uma prática ilícita, né, por óbvio que podem surgir inúmeras dúvidas no que diz respeito a quem é efetivamente o responsável pelo dano causado por esse condômino. Então você pode pensar, puxa vida, né, mas quem que vai responder numa situação como essa, né? Então, para ilustrar o caso, né, nós temos uma situação de um condomínio X que tinha uma moradora que acabava se insurgindo em face de acontecimentos ou de situações provenientes do lote ou do terreno vizinho e, em atos de retaliação, ela disparava, arremessava objetos visando ali, né, se vingar daquele barulho, daquela pessoa, imaginando que ela não poderia estar sendo importunada. Então, nesse sentido, né, esse condomínio acabou sendo notificado por ter essa moradora, especificamente, arremessado esses objetos, né? Então, assim, chega ao cúmulo, né, da pessoa achar que ela pode, por exemplo, arremessar um objeto para se vingar de alguém que está, durante o dia, fazendo um barulho, fazendo um reparo, fazendo uma obra, né? Isso é comum nas grandes cidades, nos centros urbanos, que as pessoas, durante o dia, possam executar suas tarefas, né? Suas obras, enfim, normal, corriqueiro. Imagina você agora, se você, síndico de um condomínio, tem lá um morador, por exemplo, que acaba achando ou se sentindo no direito, por exemplo, de reclamar
de uma obra alheia, ou não só reclamar, se for só reclamar ainda estava bom, né? Mas que ao invés disso ele prefira arremessar ovos naquele espaço. E nesse arremesso, ou ovos ou lixo, ele possa então causar um dano, até mesmo levar alguém a óbito, a depender do andar que você arremessa o objeto, ou mesmo da onde esse objeto possa vir a ser ali arremessado, ou enfim, né, afete alguma pessoa especificamente no local específico, você pode vir a trazer um dano irreparável, de fato, né? Mas aí é quem é devido ou quem deve reparar. Então, o que a gente traz é justamente essa questão, né? Porque muitas vezes, né, nesse caso especificamente que eu abordei aqui, essa ilustração, se sabe quem é o causador do dano, por exemplo, né? Uma pessoa específica, né? Porque o condomínio, nesse caso, um condomínio que gere muito bem ali a sua massa condominial, as suas diretrizes internas, eles conseguiram, através das câmeras, identificar a moradora, né, que também já é uma pessoa que causa bastante problema internamente. Mas nem sempre é assim. Então, tem muitas vezes em que não existem câmeras instaladas, que você não sabe quem é a pessoa responsável pelaquela prática ilícita. Então, quando você está diante de uma situação, por exemplo, como essa, de não se identificar a pessoa especificamente, aí, infelizmente, o condomínio acaba vindo a ser obrigado a reparar, porque não se sabe, não se conseguiu identificar num primeiro momento quem é o causador daquele dano. Então, quando a gente fala dessas responsabilidades, a gente tem que saber diferenciar aqui, por exemplo, quem é o responsável internamente pelo dever de reparar. Então, quando você fala de uma situação, por exemplo, de uma prática interna dentro do condomínio, né, de um dever do síndico, de uma obrigação dele ou de algum prestador de serviço, logicamente o condomínio vai responder por essa obrigação de reparar, porque você está falando ali de deveres internos daquele condomínio, né, de práticas que devem ser observadas, da própria convenção, do próprio regimento, né, enfim, obrigações daquelas pessoas envolvidas, especialmente do síndico, né, um dever, ou eventualmente uma negligência, uma omissão dele, né, alguma situação que enseja de fato o dever desse condomínio, então, de reparar pelo ato que fora desencadeado pela atuação do síndico, né, seja ela a omissão, a negligência, imprudência, imperícia, enfim, o que for, né, ou desses prestadores de serviços internos. Então, o condomínio vai acabar tendo esse dever. Mas, agora, quando você está diante de uma situação em que você identifica a pessoa, sabe quem é a pessoa, então nós temos diretrizes, a própria legislação pátria já nos orienta nesse sentido. Temos lá o artigo 927 do Código Civil, 938, que identificam ou indicam, melhor falando, as responsabilidades de quem deve, de fato, reparar o dano. Agora, o problema maior é quando não se identifica. Então, nesse caso, você já está diante de uma situação em que você, para que aquela pessoa que foi lesada, eventualmente, não fique sem ser reparada, que, num primeiro momento, então, o condomínio acabe. Aí, sendo primeiramente, claro, figure naquele polo passivo daquela ação e eventualmente venha a ser condenado, caso se comprove, de fato, aquela ocorrência danosa, e num segundo momento tenha ele o direito, então, de regressivamente se insurgir ali, apurando aquela conduta, apurando o infrator, possa se insurgir contra esse, então, regressivamente. Mas vejam que nós temos que ter inúmeros cuidados dentro de um condomínio, justamente para evitar esse tipo de situação. Ou, se pelo menos não conseguir evitar, até porque o síndico ou a própria massa condominial não tem ingerência sobre esses moradores, até porque nós estamos diante de inúmeras pessoas com costumes diferentes, com hábitos diferentes, com, enfim, orientações e formas de enxergar a vida completamente distintas. Você não pode exigir que todos tenham uma forma de se comportar igual. Infelizmente, você até tem um regimento, tem uma convenção que vão estabelecer diretrizes e normas internas, mas você não consegue efetivamente fazer com que aquelas pessoas façam ou ajam daquela forma, né, esperada. Claro que é dever do síndico punir essas pessoas que efetivamente venham a descumprir essas normativas internas, até para poder dar exemplo, até para fazer com que se saibam os limites
e que aquela diretriz interna, de fato, ela é eficiente. Mas nós não podemos exigir daquele síndico ou daquele condomínio que ele fiscalize o dia inteiro as atividades de cada condomínio, né? Então, isso é inegável. Então, nesse sentido, é que nós temos que ter aí certos cuidados, que o Abner com certeza vai conseguir trazer para nós de forma detalhada, a fim de que esses condomínios, esses síndicos, né, não venham a sofrer em decorrência de atitudes como, por exemplo, essas que nós informamos aqui ilustrativamente no início da nossa narrativa, minha amiga. Nossa, Débora, mais uma vez falando, a gente vai visualizando a situação, porque morar em condomínio, a convivência não é algo simples e fácil. É um desafio que cabe a nós, né, conduzirmos da melhor maneira possível. Mas sabemos que há situações que acontecem, principalmente quem mora em condomínio, assim como nós, né, eu não sei o Abner, mas a Débora mora também, nós sabemos da convivência, como ela tem que ser uma convivência regrada primeiramente, claro, que a gente sempre fala aqui, Constituição Federal, a nossa legislação vigente, mas nós temos as normas próprias de cada condomínio. E eu quero hoje dedicar, então, essa live a uma grande amiga minha, que assumiu agora, recentemente, né, o condomínio daqui, a Ângela Maria Uber, e eu vou depois encaminhar para ela essa live também, para que ela cada vez mais aprimore o conhecimento que ela já tem. Então, já vou passar a palavra para o Abner. Abner, quero saber aí dos cases que você tem para compartilhar conosco, Abner. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Janaína, doutora Débora. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, com a nossa audiência, e agradecer mais uma vez o espaço, né? Bom, hoje tratando de um assunto polêmico, né, e muito presente no nosso dia a dia. É óbvio que temos inúmeros condomínios, principalmente em cidades como a nossa, né, uma capital de um estado tão importante do Brasil. Os condomínios estão presentes e tendem cada vez mais a se multiplicarem, né? Nesse caso específico que nós tratamos hoje, a questão do condomínio edilício, né? Que muitas vezes nós pensamos no condomínio edilício como aquele condomínio vertical, mas também as questões que nós estamos tratando aqui hoje também incluem os condomínios horizontais, né, de casas, de sobrados, enfim, são condomínios tão quanto os condomínios verticais, né? Então, como a doutora Débora abordou, num condomínio você trata com diferentes pessoas, né? Diferentes modos de viver, diferentes interesses, todos convivendo praticamente sob o mesmo teto, né? Digamos assim. Querendo ou não, todas estão sendo regidas pela mesma norma, né? E tendem e devem, né, segui-la da melhor maneira possível. A questão condominial, ela acaba muitas vezes dentro do direito, principalmente do direito imobiliário, né, no caso, ela acaba sendo meio deixada de lado, meia menosprezada e sendo só acionada quando o problema acontece, né? E eu acho que o nosso dever aqui, como apresentando conteúdos de direito imobiliário, né, é transparecer a necessidade ao condomínio, ao síndico, de se munir de uma equipe qualificada, né? Uma equipe comprovadamente experiente na questão condominial e que não só se aventure nessa área ou que seja um apagador de incêndio que vá ali fazer determinada ação que cumpra o que precisa na hora, né? A maioria desses conflitos, desses problemas na esfera condominial podem ser evitadas e podem ser previstas pelo condomínio. E isso só se faz munido, né, de uma equipe experiente que possa
dar esse auxílio ao síndico e ao condomínio da melhor maneira possível. Nesse assunto especial, né, como a doutora Débora mencionou, nós nos levamos muito em consideração o que nós observamos em uma dinâmica aqui do nosso escritório e que nos causou certo espanto até, mas que ao estudarmos a questão, nós vemos que isso é uma situação que, infelizmente, é até comum nos condomínios, né? Então, você fica até surpreso como um morador pode ferir, né, ali o regimento interno, a convenção do condomínio, com atitudes tão bobas, né? Mas que essas atitudes bobas, se não identificadas qual foi o morador, decaem sobre todos os demais moradores e o condomínio, que nada tem a ver com essa atitude, né? Então, acho que é importante salientar que o condomínio deve ter uma postura ativa, o síndico especial, né? Uma postura ativa, uma postura que permita aos condôminos esse melhor convívio possível na esfera condominial, a fim de, se não acabar com essas questões, né? Mas pelo menos preveni-las da menor maneira possível. Isso se faz através de um bom regimento interno, uma boa convenção de condomínio, que pelo menos transmita aos moradores uma segurança, né, em morarem em determinado condomínio. E tratando dessa temática, em especial, do arremesso de objetos contra terceiros, como a doutora Débora perfeitamente explicou no seu discurso, quando identificado o condômino, facilmente é explicada a questão. Se é identificada, decai sobre ele a responsabilidade do seu ato. Isso é pacificado por jurisprudência, isso não cabe qualquer discussão. Ocorre que, na maioria das vezes, não se identifica o condômino. E é aí que nasce o problema, né? Então, assim, nós vemos que muitos condomínios não têm a estrutura necessária, a estrutura que deve ter para que tais delitos, né, digamos assim, sejam identificados e que a responsabilidade decaia sobre o real responsável. Então, ao não se identificar esse cidadão, ocorre que decai sobre os demais, sendo que tal decisão é pacífica na jurisprudência brasileira, então vai decair sobre os demais, porque é interessante observar, o direito ele vem para acolher o terceiro prejudicado, e não o causador do prejuízo, né? Então, primeiro, antes de se identificar o real causador, o objetivo principal do direito é garantir que o prejudicado seja indenizado. Então, fatalmente, decairá sobre o condomínio, sobre os moradores, o dever de indenizar. Agora, claro, ok, indenizamos, mesmo que não tenha sido cometido por nós, mas, posteriormente, nós identificamos o real causador do problema. Aí sim, aí o condomínio pode entrar com uma ação regressiva e imputar a responsabilidade ao seu devido causador, digamos assim, do problema, né? Mas, até lá, se for identificado, a maioria das vezes não é, né? Até lá, os demais moradores tiveram que responder sobre um problema causado por outrem que não foi identificado e que está ali dentre eles, né? Mas que dificilmente vai tomar uma postura ativa e assumir a sua atitude, né? Então, assim, por óbvio que é impossível um condomínio, um síndico, acabar com todos os problemas que podem ocorrer, acabar com esses pequenos atos ilícitos causados pelos condôminos, mas uma coisa é certa, munido de uma boa equipe, de um bom regimento interno, uma boa convenção, que possa dar uma segurança aos condôminos,
o síndico dotado de uma postura ativa no condomínio, em que, como a problemática que nós mencionamos, ao invés do morador se sentir ali invadido por uma atitude do vizinho, ao invés de tratar da ação dessa maneira, arremessando objetos contra o vizinho, ter a liberdade, ter a confiança de chegar no síndico e relatar isso que está ocorrendo, né? Claro que na maioria das vezes o morador também tem que olhar para si mesmo, né? E assumir a própria responsabilidade, assumir que cometeu aquele ato de cabeça quente, mas o ideal é que a relação entre os condôminos entre condôminos e condomínio possa ocorrer da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que o mais importante que nós temos que deixar aqui é que nós utilizamos dessa problemática, que infelizmente é algo bem presente nos condomínios, que nós podemos observar, né? Mas o importante é esclarecer o seguinte, né? Os atos de um só condômino podem decair sobre os demais, não é aquilo cada um por si, né? Então, você tem que ter a consciência que o seu ato ilícito que você está cometendo, que pode ser simples, pode ser tacar uma pilha da sua janela, mas se essa pilha cai em um carro e causa um dano naquele carro, ou cai sobre uma pessoa que acaba sendo ferida, a sua atitude vai causar o dever de indenização. Seja você que vai indenizar, ou seja os seus vizinhos, que nada tem a ver. Então, assim, claro, isso vai também da postura própria, pessoal, da pessoa, de ter dessa consciência, mas eu acho que para a questão, o nosso recado aos condomínios, aos síndicos, né, você não vai conseguir evitar os problemas, mas você pode diminuir a chance deles ocorrerem tratando com uma equipe especializada, se munindo de uma equipe competente na esfera condominial, na esfera do direito imobiliário, para que, caso os atos ilícitos ocorram, eles possam estar previstos e possam ser prontamente, né, respondidos com multa, com uma advertência, com o que for o mais bem-vindo no momento, né? Então, nós sempre tratamos aqui, né, nesse espaço, essa necessidade de não se achar independente ou não recorrer a um bom escritório especializado, uma boa equipe de advogados, de profissionais, após o problema estar acontecendo, né? Felizmente, nós temos essa cultura aqui no Brasil, mas que creio que possa ser mudada conforme for entrando na nossa cabeça, que os conflitos podem ser evitados se você partir do princípio já com a situação da melhor maneira possível. Então, agradeço mais uma vez o espaço, espero que nós possamos continuar contribuindo a todos, né, com essas temáticas que nós trazemos. Dessa vez, uma temática bem real, bem comum até, mas que possamos agregar e ajudar, né? Acho que é o nosso principal papel como atuantes na área do direito, né? Muito bem, Abner. Nossa, realmente uma temática instigante. Nós falamos em convivência. E sabemos que em todas as mais variadas formas de convivência, ela tem que ser delineada, ela tem que ter a sua limitação também. E muito legal ver o síndico, né, ter a consciência da sua responsabilidade, sim, mas não é só o síndico, nós temos a responsabilidade dele, nós temos a responsabilidade do condomínio, mas de cada um dos condôminos, desde que consigamos, né, apurar um eventual dano que tenha sido
causado por alguém dentro do condomínio, não é mesmo, Débora? É verdade, minha amiga. E o que eu percebo de mais relevante nisso é que os condomínios, via de regra, eles têm a sua convenção e seu regimento fragilizados. São instrumentos que já estão elaborados há muitos anos, muitas vezes desatualizados, não estão em consonância com a jurisprudência atual, até mesmo com a legislação, e acaba implicando inúmeras vezes na impossibilidade até de multar por não haver previsão, ou pelas previsões estarem ali, talvez, dissonantes da realidade, né? Não estarem amparadas pelo ordenamento jurídico, o que acaba gerando a possibilidade até de impugnação de multas que venham a ser aplicadas, né? Então, essa fragilidade é que deve ser evitada, essas revisões devem acontecer. Nós temos muitas coisas mudando, inclusive até questões de animais, né, como se percebe ultimamente, né? Hoje em dia não se pode mais haver limitação, né? Então a gente tem que cuidar, né? Muitas disposições que limitam, isso não se permite mais limitar de ter animais em condomínios, por exemplo, né? Até muitos são tidos como filhos até, né? E é muito comum, né? Você ter o teu animalzinho ali. Então, isso tudo, sabe, minha amiga, é tudo para a gente repensar, refletir esses padrões que nós já temos, né, e até com essa mudança tão grande que nós temos dentro do próprio direito, essas novas concepções, né, que nós temos que adotar também dentro desse modus vivendi aí em condomínio, sabe? Com certeza, o meu tá até aqui do lado. Estava escutando vocês na live, meu gatinho que está aqui, os meus outros 2 gatinhos estão chegando da escola ainda, né? Mas, assim, a convivência do condomínio, realmente, aqui eu não posso reclamar, o condomínio é muito bom, e eu não tenho problemas com os vizinhos, mas sabemos que não só aqueles que convivem no condomínio, né? Mas aqueles que estão ao redor, que aí foi o foco que o Abner trouxe também junto com a Débora, no sentido de demonstrar que por mais, e eu sempre digo assim, né, Débora, o meu direito vai até onde inicia o do outro, então eu tenho que tomar esses cuidados, essas cautelas. A música está me incomodando, o barulho está incomodando, será que ele pode estar nesse momento sendo, né, instigado, sendo questionado, como que eu vou fazer, né, como que eu vou buscar isso, e não simplesmente pegando os ovos, pegando sei lá o que mais, arremessando aí pela, né, do condomínio para fora dele ou até mesmo para dentro. Então, é importante essa conscientização. Débora, mais uma vez, obrigada, minha amiga. Eu sei que você está na correria toda aí, junto com o Abner e a sua equipe, e tiraram espaço para vir aqui enriquecer o In Loco. Mais uma vez, muito obrigada, Débora, Abner. Espero vocês na próxima semana. Obrigada, minha amiga. Um grande abraço para todos. Obrigada a você, mais uma vez, né, por nos acolher sempre. E esperamos aí, né, estar novamente na semana que vem discutindo um tema que seja igualmente importante aqui, para poder trazer essa aproximação cada vez mais, né, do direito imobiliário aí, do direito urbanístico para todo mundo que nos acompanha, né? Com certeza, Abner. Mais uma vez, muito obrigada. Pareça sempre. Obrigado às doutoras, obrigado a todos que nos assistiram, que vamos assistir, né? E que nós possamos estar sempre agregando conhecimento aqui, agregando experiência, casos práticos, para que estejamos ajudando outras pessoas, né? Que é o principal e o mais importante para nós aqui. Muito bem. Pessoal, daqui a pouquinho nós temos às 19 horas também uma live bem legal. Acompanhe Saúde da Mulher. Olha que tema importante em tempos de saúde com Marcela Gebok. Beijo bem grande a todos. Débora, Abner, até a próxima semana. Tchau, tchau.